Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. É mais um dia de gravar vídeo, hoje é segunda-feira, mas antes da gravação preciso pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição em nosso canal Aos Confins da Terra. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que possamos levar essa palavra do Senhor verdadeiramente aos confins da terra. Meus queridos, estamos falando acerca do Espírito Santo. Vimos alguns fatos que o Espírito Santo faz pelo homem de Deus, pela mulher, pelo jovem de Deus. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E uma das nossas fraquezas é justamente o termo oração. Nós não somos dados à oração. Talvez você, eu sei que me assista, fale assim, não, pastor, eu oro bastante, eu oro bem, mas eu creio que 95% dos crentes são fracos para a oração. Tudo é motivo de embargo para uma vida de oração. Mas a oração é o meio mais eficaz para nós nos comunicarmos com Deus. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus 4,16, acheguemo-nos junto ao trono da graça. Porém, Romanos 8,26 nos diz o seguinte, que nós não sabemos como orar como convém. É claro que pedir todo mundo pede, mas a própria Bíblia mesmo ela fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, nós precisamos até na hora de pedir a Deus, de agradecer, saber fazer, tá? E o Espírito Santo é o grande ajudador dos crentes nesse tocante particular de oração. Nós vamos ver algumas maneiras como o Espírito Santo nos ajuda. Deixa eu te falar um negócio. Você já viu uma criança, às vezes, orando, mas orando de um jeito como se ela estivesse fora desse mundo? Orando como se fosse um adulto já calejado de tanto orar, e uma criança de 6, 8 anos orando assim, impressionante. Isso é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo, ele pode nos ajudar e ele quer nos ajudar. É muito comum nós ouvirmos pessoas adultas, de boa instrução inclusive, orar e orar com muita dificuldade. Não consegue orar. Frequentemente isso acontece com pessoas normalmente pobres da presença de Deus. Mas pastor, eu não consigo orar e eu sinto a presença de Deus. Quando eu falo pobre na presença de Deus, é pobre espiritualmente. Precisa de mais amizade com Deus. E o Espírito Santo, ele é o grande agente de promoção desse contato nosso com Deus. Lá no livro de Judas, no versículo 20 e 21, diz o seguinte, vós, porém, amados, eu vou lá que é melhor. Judas todos sabem que só tem um capítulo, né? Olha o que fala no versos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, eu vou ler mais um pouquinho, e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada das suas carnes. Então presta bem atenção. Quantos de nós não conseguimos orar como deveríamos orar? Porque nós sabemos que oração é diálogo com Deus. E oração é diálogo e não monólogo. Muitas pessoas começam a orar, oram, e quando Deus vai lhes responder, ou vai lhes falar algo através da mesma oração no seu coração, ela simplesmente se levanta e sai de perto, sai da presença de Deus. Então, oração é, antes de tudo, um diálogo em que nós falamos e Deus fala. E quem promove a nossa conversa com Deus é justamente o Espírito Santo. Sem a inspiração do Espírito Santo, não tem oração eficaz.
sem a inspiração do Espírito Santo, nós não sabemos nem o que falar com Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós na oração. Nós sabemos que é mais fácil observarmos os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Todo mundo sabe disso. Mas às vezes nós mesmos nos apercebemos de que não oramos acertadamente em certos casos. Existem alguns casos em que a oração tem que ser feita para aquele caso. Existem casos que a oração tem que ser feita para casos diversos. Então, nós precisamos saber impor a nossa voz e colocar o nosso coração, e isso só acontece se o Espírito Santo estiver nessa assessoria conosco. Necessitamos de alguém que venha a nos ajudar, e esse alguém é o próprio Espírito Santo, que intercede em nosso favor. Para isso é necessário render-nos docilmente ao divino intercessor, deixando-nos guiar convenientemente a Deus em nossas petições, livre de interesses próprios, de exaltação ou de dúvida. Muitas pessoas oram de várias formas. Uma oração que não é correto se fazer é quando se ora, faz aquela oração bonita, eloquente, coisa linda. Tem pessoas que até choram. E depois, na hora de terminar, a pessoa fala assim: e eu agradeço ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos o seguinte: ele está orando a quem? Ao Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, quem está levando essa petição a Deus Pai em nome de Jesus é o Espírito Santo. Então, se eu estou orando ao Pai, eu não tenho que agradecer ao Pai em nome do Pai. Eu tenho que agradecer ao Pai apenas em nome do Filho, porque a Bíblia nos manda fazer tudo em nome de Jesus. Isso é uma das coisas que a gente precisa corrigir, tá? Eu não estou dizendo que você tem que parar, é entre você e Deus. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina como orar. A palavra de Deus nos ensina a orar ao Pai em nome do Filho. Porque orando ao Pai em nome do Filho, o Espírito Santo intercede por nós. Tá? Nós temos aqui em Romanos 8, 27, nós vimos que o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, olha só, o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo nos ensina a orar segundo a vontade de Deus, o que é condição justa para sermos atendidos por Ele. Está escrito lá em 1 de João 5,14, que diz o seguinte: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Existem pessoas, veja bem, a vontade do Senhor é sempre nos ajudar. A vontade do Senhor é sempre nos abençoar. A vontade do Senhor é sempre nos dar a sua palavra como consolo no seu Espírito Santo. Mas vamos fazer uma comparação coerente. Suponhamos que eu, pastor Heraldo, estou aqui orando a Deus e pedindo incessantemente um carro. Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. E toda oração eu peço um carro. Mas aí o Senhor, Ele conhece a minha vida, tá? Ele sabe que eu não tenho casa própria, vivo de aluguel, que nessa casa que eu pago aluguel, eu não tenho nem garagem, meu carro terá que dormir na rua. Então vamos pensar o seguinte: seria coerente pedir um carro ou seria coerente pedir ao Senhor condições de comprar uma casa ou me mudar para uma casa que tivesse uma garagem para guardar o meu carro novo? Isso são coisas que nós precisamos pesar na balança, colocar essas coisas em pratos limpos nas nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos orar para pedir coisas coerentes a Deus. E isso tudo o Espírito Santo nos ensina como fazer isso tudo, tá? Então, em Romanos 8, 27, tá? Significa que nós precisamos saber
o que estamos pedindo a Deus, porque pedir a Deus é só abrir a boca e pedir. Mas eu preciso pedir algo que seja plausível, que seja realmente da vontade de Deus. A nossa vontade, quando não é influenciada pelo Espírito Santo, ela sempre se manifesta marcada de imperfeições humanas. Egoísmo, autossuficiência e outras coisas que impedem que as nossas orações sejam respondidas. Lá em 1 de Pedro 3,7, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Vejamos aqui rapidamente o que nos fala 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Eu vou ler para os irmãos, para vocês verem que nós estamos falando algo realmente que é plausível e que é adequado à oração. Olha só. Igualmente vós, maridos, capítulo 3, isso. Igualmente vós, maridos, coabitai com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso fraco, como sendo vós mesmos seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Presta bem atenção, isso é um negócio muito sério. Às vezes eu me encho de razão, vou para a igreja, começo a orar, mas a minha vida está errada dentro da minha casa. Eu não trato a minha esposa como ela deve ser tratada. Eu não trato o meu filho como deve ser tratado. A esposa não trata o marido como convém. Então, queridos, presta bem atenção. Nós precisamos primeiro fazer uma faxina em nossa vida espiritual e colocar tudo em ordem. Lembra da passagem do profeta do profeta Elias? Houve aquele embate no Monte Carmelo, os profetas de Baal, mas dos fortes ídolos, começaram a se flagelar, pedindo fogo, o fogo não veio. E o que Elias fez? Elias ia conversar com Deus, mas Elias olhou para o altar e viu que o altar não estava em condições de receber a visita de Deus. Assim somos nós, queridos, nós somos o altar de Deus. Como é que está o seu altar? Como é que está o meu altar, a morada de Deus? Como é que eu estou vivendo com a minha esposa? A minha esposa está aqui atrás do celular, gravando comigo. Como é que eu estou vivendo com ela? Será que eu tenho me prostrado diante de Deus e considerado a minha esposa verdadeiramente como vaso? Será que eu tenho respeitado a minha esposa como mulher de Deus, como minha esposa? Porque se eu não tiver, querido, é um motivo da minha oração não ser ouvida. Está aqui, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler de novo. Igualmente vós, maridos, coabitai com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, queridos, orar é muito bom, orar faz bem, orar traz resposta, mas porém nós podemos ter resposta e temos resposta se nós estivermos certos com Deus e o Espírito Santo estiver mediando essa oração. Se estamos seguros de estarmos na vontade de Deus, isso nos trará uma grande confiança, principalmente na hora de orar. É a nossa maior segurança. O que poderíamos fazer sem o auxílio do Espírito Santo nas orações? É trágico o fato de que muitos irmãos ignoram o Espírito Santo e não sabem aproveitar-se de sua indispensável ajuda. Haveria menos crentes fracos e fracassados se pudessem por si mesmo aproveitar-se da liderança, da unção e do conforto, dos conselhos, da sabedoria que o Espírito Santo pode nos proporcionar. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está nessa terra no momento da graça, na dispensação da graça. Ele é o nosso ajudador, ele nos ajuda a orar, é ele que leva a nossa oração, vamos botar numa linguagem bem humana, traduzida para Deus, porque nós não sabemos nem como falar com Deus, mas que você possa rever a sua vida. Eu revejo a minha, você revê a sua, porque o momento é de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas. Ele está aqui na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, e você pode crer?